Hoje eu trago mais um vídeo para vocês a respeito da revisão da vida toda. Mas esse vídeo já é um vídeo diferenciado, porque hoje eu trago notícias boas a respeito da revisão da vida toda, que é justamente o fato de ter entrado em pauta para julgamento no dia 23/11 de 2022. Já foi publicado que será julgado agora no dia 23/11 de 2022. Importante aqui lembrarmos que o ministro Marco Aurélio votou a favor dos aposentados e que o ministro André Mendonça ele entrou no lugar do ministro Marco Aurélio e ele não poderá votar nesse recurso, porque o voto do ministro Marco Aurélio fica valendo, mesmo sendo determinado de forma virtual, ele já vale para o presencial. Ou seja, já começa a votação da mesma forma. 6-5. Porque o voto do ministro Marco Aurélio já ficou valendo. 6-5. Porém, para que haja mudança nessa votação, só se os ministros que já votaram a favor entenderem que devem votar contra os aposentados nessa votação virtual. Que Deus ilumine que isso não aconteça. Os aposentados precisam dessa revisão da vida toda para que possa melhorar seu salário, seus proventos. Não é justo que esse processo que vem arrastando há tanto tempo e que já foi julgado no Supremo Tribunal Federal de forma virtual, que houve essa manobra do pedido de destaque do ministro Nunes Marques, que esse recurso tenha outro entendimento. E sabemos que agora o panorama também político é outro panorama. Por isso que esse recurso entrou em pauta. Esse recurso entrou em pauta porque, como o presidente Bolsonaro perdeu as eleições, e o ministro André Mendonça estava segurando isso aí para esperar o resultado das eleições, agora, como ele não tem mais interesse, pessoalmente, em razão do seu presidente ter perdido as eleições, ele pôs em pauta para julgamento. Porque essa decisão é uma decisão política. Não vamos ser inocentes e achar que não é uma decisão política. Ainda mais num tema de tão grande repercussão, que entendeu o presidente que poderia trazer um grande desfalque para as contas do governo e para as contas especialmente do INSS. Mas nós temos agora um outro panorama. É um outro governo que vai entrar, muito embora ainda vai ser julgado no governo do presidente Jair Bolsonaro. A não ser que fica rolando por muito mais tempo. Ou que um outro ministro agora venha pedir também vista no processo e pare esse processo por muito tempo, como aconteceu com o ministro André Mendonça. Isso não sabemos que pode acontecer. Mas o importante é acompanharmos, aquele que tiver possibilidade de também acompanhar, se essa votação for presencial e for direcionada ao público também, geralmente é pública, aquele que puder acompanhar, que acompanhe, e acompanhe as notícias também, para se verificar o voto de cada um e ver também no voto de cada um como foi determinado. Porque nós sabemos que essa votação, essa revisão da vida toda, se for contar o prazo decadencial da forma que está na lei, no artigo 103 da Lei 8.213, de 91, nós sabemos que muitos aposentados que não entraram com o pedido não podem mais entrar com o pedido, porque já decaiu o prazo. O prazo decadencial fulmina o direito, como eu falei para vocês em vídeo anterior. Mas, às vezes, no voto do ministro, o ministro possa entender que começa a contar o prazo decadencial a partir do julgamento, ou seja, do julgado, do trânsito julgado. Não acredito muito nisso. Pela minha experiência em direito constitucional, eu não acredito muito nisso que isso possa acontecer. Mas tudo pode acontecer. Não podemos esquecer que o STF é o guardião da Constituição. Se o STF entender que assim pode, vai ser assim.
Eles mandam, eles têm a última palavra em relação às normas constitucionais. E esse recurso que está sendo julgado é justamente para declarar inconstitucional um artigo de lei que entendeu que deveria aplicar aquela forma de cálculo, desprezando as prestações, os recolhimentos de 1994 para trás, e pegar só de 1994 para cá, para entrar na base de cálculo. É uma norma constitucional. E é uma declaração de inconstitucionalidade. O STF tem o condão de mudar alguma coisa se ele quiser. Porventura, até, no caso, para interpretar a forma mais viável para o aposentado, que não se aplique o teor do artigo 103 da Lei da Previdência Geral, do Regime Geral da Previdência. Isso pode acontecer, não sabemos ainda. Como também pode acontecer um ministro pedir vista nesse processo e parar mais aí 8 meses, 10 meses, como aconteceu com o ministro André Mendonça. Porque agora não é mais interesse do ministro André Mendonça, por isso ele abriu mão do processo. Ele era o relator e já passou para a ministra Rosa Weber, a relatoria vai ser pela ministra Rosa Weber. Já está com a ministra Rosa Weber, para ser julgado. Esse vídeo está sendo feito no dia 22, ele vai ser julgado amanhã, no dia 23. E vamos acompanhar. Eu vou postar para vocês aqui tudo o que acontecer a respeito desse julgamento. Como está sendo encaminhado, como os ministros estão julgando, se há alguma mudança no voto de cada ministro, mas acredito que isso não aconteça. Se não acontecer, provavelmente, antes do final do ano, nós teremos um resultado que, se Deus quiser, será satisfatório. Mas não esquecemos também que nós temos um Senado Federal. E o Senado Federal pode intervir. Mesmo depois do julgamento, o Senado Federal pode intervir no recurso. O STF é a última instância para declarar a constitucionalidade. O STF é o guardião da Constituição Federal. Agora, tem muita lei inconstitucional nesse país que continua gerando efeito. Porque o Senado entende que, se a lei for suspensa, causará muito prejuízo aos cofres do Estado. Isso também pode acontecer. Mas é mais raro nesse caso aqui. Porque nesse caso aqui tem o clamor público. As pessoas vão comentar. Esses vídeos que nós postamos, muitos vídeos desses, pode chegar também ao ouvido dessas pessoas. E saber a repercussão que está tendo. Muita gente está de olho. Não é um recurso que está esquecido. É um recurso que tem repercussão. E graças hoje com a internet, com o YouTube, o poder do YouTube, nós podemos fazer esses vídeos e passar para as pessoas que não têm como acompanhar. Ou não teria conhecimento do que está acontecendo. São vídeos importantes. É importante estarmos todos ligados nesse julgamento. Todos torcendo para que esse julgamento seja benéfico aos aposentados. Que vai beneficiar muita gente. Principalmente nessa situação que se encontra agora o país. Que o salário não acompanha mais o poder de compra, o salário cada vez mais fica mais baixo, os produtos, principalmente os produtos de primeiras necessidades, cada vez mais caros, ninguém está conseguindo mais acompanhar, comprar aquilo que comprava antes, e muita gente passando até necessidade. Sem falar que tem muito aposentado que hoje está com salário, uma grande parte do salário comprometida com empréstimos, em razão do custo de vida, em razão de outros problemas. Isso pode trazer inúmeros benefícios para os aposentados. Por isso, nós vamos ficar ligados nesse recurso. Vamos fazer oração para que Deus ilumine a mente desses ministros, para que esses ministros pensam na parte social da população, no bem comum da população. Esquece um pouco os cofres do Estado. Não adianta o Estado ir bem, o Estado ter dinheiro sobrando em caixa
e a população na miséria, como aconteceu nessa pandemia. Tem muitos estados muito ricos, ganhando muito dinheiro, que aumentaram os impostos na calada da noite e muita gente não percebeu isso. E sobrando dinheiro no caixa dos estados. E as pessoas vivendo na miséria. Na história desse país já aconteceu muito isso. Uma vez teve um presidente que perguntaram para ele como vai o Brasil? Ele falou, o Brasil vai bem, o povo que vai mal. É o que está acontecendo agora. O Brasil pode ser que vai bem. Porque o que tiraram de dinheiro dos aposentados nessa revisão, que gerou essa revisão, e o que tiraram de dinheiro de pessoas, dos aposentados, que tinha previsão de se aposentar há 2 anos. E com essa reforma da Previdência de 2019, pessoas que já deveriam estar aposentadas há 2 anos, ainda está esperando para se aposentar, e vai se aposentar com valor mais baixo ainda. Porque as pessoas que se aposentaram, que têm direito nessa revisão da vida toda, está em situação não muito boa. Mas mesmo assim está em situação muito melhor do que essas pessoas que vão se aposentar agora, nesse regime agora, depois de 2019. Essas pessoas que vão se aposentar agora é que está realmente praticamente desamparadas. Principalmente também as pensionistas. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas eu vou falar para vocês aqui. Com essa reforma de 2019, a pensionista, quando o marido morre, ou a mulher morre, o cônjuge vai requerer a pensão por morte, o que acontece agora? Vai receber 60% e acrescenta mais 10% para cada filho. Antes não, se o marido recebia 5 mil reais, a mulher ia lá e aposentava com 5 mil reais. Hoje vai pegar 60% desse valor. Veja quanto tirou, quantas pessoas morreram nessa pandemia e quantas pessoas requereram benefício previdenciário por morte do cônjuge, já dessa forma defasado. Quanto de dinheiro a Previdência Social deixou de pagar para os brasileiros? Isso trouxe um empobrecimento para a população. E a única coisa que pode amenizar um pouquinho, para aqueles que já estão no sistema, essa revisão da vida toda, que Deus ilumine os ministros, que essa revisão saia o mais breve possível e mostre para cada um o seu direito que lhe assiste, que possa requerer. Esse vídeo é para orientar vocês a esse respeito. Se amanhã tiver alguma decisão, eu postarei outro vídeo. Se não tiver nenhuma decisão, quando tiver, eu posto outro vídeo para vocês a respeito dessa revisão da vida toda. Por hoje é só e fiquem com Deus.